Fala pessoal, boa noite, boa noite. Imagino que esse vídeo esteja saindo na segunda-feira à noite para vocês, então boa noite. Ou bom dia se você está vendo o vídeo apenas na manhã de terça-feira, beleza? Estamos aqui com mais um De Olho no Green, hoje referente aos jogos de terça-feira, dia 13, beleza? Lembrando, já falei ontem, falei durante toda a semana passada, que nós estamos aí, cara, com uma data FIFA. E a data FIFA, infelizmente, o início dela é um pouco complicado, porque a gente tem ali até vir os jogos realmente de data FIFA, que são aqueles jogos de seleção, até realmente a gente ver como que as seleções estão jogando, demora um pouquinho, né? Então, por exemplo, terça, cara, vocês vão ver aqui pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas. Quarta-feira tem um jogo lá de seleção, quinta-feira um joguinho de seleção, tipo, digo das principais, né? E aí, sexta-feira tem vários, que é lá da Europa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses jogos, né? Como eu já tinha falado para vocês. E a gente vai estar aqui com vocês, né? Tentando ajudar da melhor maneira possível com o De Olho no Green ou até mesmo com a Sala Pro, quem faz parte lá, beleza? Então vamos para a tela, mostrar aqui para vocês. Primeiro jogo, né? Jogo do Irã contra o Afeganistão, tá? Vocês podem reparar. E aí eu quero que quem acompanha, a gente vai reparar, mas quem não acompanha, continue acompanhando, se inscreva aqui no canal ou assista, né, alguns vídeos antigos aqui, até mesmo o primeiro vídeo, por exemplo, que a gente fez no De Olho no Green, que essa resultados.com aqui, ó, eu tenho favoritado vários campeonatos, quando tá em amarelo aqui é que tá favoritado. E olha só os campeonatos que eu tenho, tipo, que vão ter jogos. Tem 3 campeonatos aqui só. E aí, detalhe, esse jogo do Pirâmides a gente ia dar uma analisada nele, mas foi adiado. Olha o tanto de campeonato que a gente tem favoritado aqui na lateral. Isso tudo aqui são campeonatos favoritados, tá? Olha a quantidade. Eu vou descendo e não para mais, ó. Olha aqui. Então, tudo isso de campeonato é o que eu tenho favoritado. Só que E aí, os que eu tenho favoritado são os que eu considero, pô, os melhores campeonatos para se operar, né? Melhores oportunidades e tal. E, cara, tem 3 só. Sendo que um tá adiado aqui. E aí depois você tem alguns jogos, tipo, feminino, alguns jogos da Argentina, tipo, só que são divisões abaixo, entende? Tem até o do Afeganistão, peguei por aqui. A gente vai pegar esse aqui também do Chile, segunda divisão. Então, tipo assim, pô, amistoso não dá para contar, né? Só que os principais campeonatos estão paralisados, né? Alguns finalizaram e tal. E o que a gente tem é pouquíssimos campeonatos, ou segunda divisão, terceira divisão, enfim. Então, cara, entra muita questão de liquidez, muita questão do próprio campeonato não ser tão bom, talvez, para os nossos métodos, enfim. E a gente vai estar mostrando aqui um pouquinho dessa terça-feira. O primeiro jogo, jogo do Afeganistão, né? Irã e Afeganistão. A gente pode ver aqui por baixo que, pô, o Irã vem como super favorito. Super, super favorito. Até porque, cara, quem é o Afeganistão na fila do pão contra o Irã? O Irã que participou da Copa do Mundo, né? O Irã que perdeu de 6-2 para a Inglaterra, aqui na Copa do Mundo, né? Meteu 2-0 no país de Gales, meus queridos, e aí perdeu de 1-0, né, para os Estados Unidos. Então, assim, o Irã não é um time ruim, tá? Aí a gente vê aqui, pô, mas o histórico entre eles, cara, o histórico entre eles não tem, né? Mas o histórico deles ali, pô, parece que o Afeganistão ganha uns joguinhos, tem uma quantidade de derrotas aqui bem significativa, mas é que o Irã também não tá muito bem e tal, né? Por que é super favorito? Quando é jogo de seleção, pessoal, até quando é um jogo, por exemplo, de Champions, né? A gente não pode levar em consideração os jogos fora dessa competição. Por exemplo, a gente tá numa Champions, aí tu pega o Young Boys, que é, pô, um dos melhores times lá da Suíça. Aí tu vai ver a sequência dele em casa, uma maravilha. Vai jogar em casa contra o Real Madrid. Quem tu acha que vai ganhar? Real Madrid pode estar na pior fase da vida do Real Madrid lá na Espanha. Mas ainda é o Real Madrid, cara. Contra o Young Boys, entende? Então o Real Madrid vem como favorito. Nesse caso é a mesma coisa. O Irã e o Afeganistão não tem encontro entre eles, né? A gente vê muitos jogos de amistoso. O Irã participou da Copa, o Afeganistão participou de um outro campeonato lá, que é um estilo de Copa, tipo Copa das Nações, Copa acho que, deixa eu pegar aqui para confirmar, ó. Copa Asiática, né? Participou da Copa Asiática, e mesmo assim tomou aí 2-1, 2-1, 2-2. Então, a gente vê que quando é um jogo realmente que vale alguma coisa, o Afeganistão deixa a desejar e sempre toma gols.
Então, para esse jogo, como o back Irã tá muito baixo, over tá muito baixo, a gente decidiu pegar para esse jogo um over 2,5 FT. 3 gols na partida, tá? Eu acredito sim que o Irã venha buscar. O Irã, por exemplo, o Afeganistão meteu aqui, né? Ficou no 2-2 contra o Camboja. O jogo, um jogo que o Irã teve contra o Camboja, tá aqui lá para baixo, né? Cadê, ó? Olha aqui. 10-0 pro Irã. 10-0 pro Irã. E era, pô, Copa do Mundo, qualificação, né? Pra Copa do Mundo e tal. Beleza. Lá em 2021, né? Muito tempo e tal. Só que eu quero que vocês entendam que por mais que o histórico deles a gente não veja tantos gols, o jogo é para gols, porque a gente tem um super favorito, um time que, pô, próximo do Afeganistão, é um time de elite, certo? E a gente tem o Afeganistão que não é um dos melhores times, é a zebra dessa partida. Então eu acredito sim que o Irã venha para marcar gols e venha com tudo e automaticamente a gente tem esse over 2,5 pra gente, beleza? Próximo jogo, jogo do Colón e Estudiantes, certo? Data FIFA, não tem muita opção, eu não gosto muito de operar os jogos, né, da Argentina. Não são ruins, mas a gente sempre tem que tomar um cuidado, por quê? Eu gosto de operar muito para over, muito para gols. E os jogos da Argentina, alguns deles, na maioria, 80%, 70%, são de under, certo? Não necessariamente que todos os jogos são jogos de under, mas tu vê muito 0-0, muito 1-0. Direto. Nesse jogo do Colón, de todos os jogos, os 4 jogos ali da Argentina primeira divisão que tem na terça-feira, foi o que mais me chamou a atenção. Porque, beleza, tem um 0-0 perdido aqui? Tem, mas se a gente abrir mais jogos, pô, 2-2, 1-1, aí tem 1-0 perdido aqui, beleza, 2-0, 2-0, 2-0, 2-1, 0-0 perdido, 2-2. Cara, não achei tão ruim. Se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar... A gente vai ver depois um outro jogo da Argentina, tá aqui na nossa lista, e aí eu vou abrir para vocês, vocês vão ver a diferença. Mas, ó, jogos do Estudiantes, né? 1-1, 5-2, aí 0-0 perdido, beleza. 4-0, 1-0, 1-1, 2-0, 0-0 perdido contra o Bragantino na Sul-Americana, 1-2 e 1-0. Beleza. E aí o histórico entre eles também me anima, principalmente recente. O mais antigo ali, tu já puxa aqui, tem 0-0, né? Mas, pô, vamos puxar mais recente aqui, ó, 2021, 2-2, aliás, 2-0, 1-2, 2-2 e 4-2. Então já me anima mais se a gente pegar os jogos em casa, mantém o mesmo padrão, né? A gente pode ver aqui melhor, inclusive, ó, apenas 0-0, o restante todos tiveram pelo menos 2 gols. Aí o visitante aqui tem, né, esses 2 0-0 aqui, um contra o Bragantino, tem uns 2 1-0 perdido aqui, um também na Sul-Americana. Mas eu imagino que para esse jogo é aquele assim, ó, perfeito para over 1,5. Perfeito, tá? Porque, pô, os dois times têm uma média de marcar e sofrer um gol. O Estudiantes fora de casa, uma média de marcar e sofrer um gol. Colón em casa, uma média de marcar e sofrer um gol. Então, pelo histórico até entre eles, mais recente, né? Se a gente pegar num geral aqui, ó, até, pô, os últimos 6 jogos, né? Nós tivemos 2 gols, pelo menos, desde 2019, desde 2018, na verdade. Então, eu acredito que sim, a gente pode ter uma boa oportunidade nessa partida, né? Esse jogo aqui do São Lourenço, deixa eu ver se foi aquele jogo que eu tomei head. Não, acho que foi contra o Palestino lá, né? Mas, cara, eu vejo uma grande possibilidade de over 1,5 nesse jogo. E detalhe, é um jogo que tá com uma odd muito boa. Uma odd aproximadamente ali, vai passar disso, né? Durante a live ali, durante o jogo, vai chegar, cara, a mais de 1.5. Ela já tá 1.5 agora, então ela vai passar de 1.5, talvez chegue até próximo de 1.6 no pré-live. Então, se você deixar para ao vivo e confirmar isso, você pode chegar a pegar uma odd de 1.8 e 2.0, talvez, né, no início do jogo. Detalhe, essas odds, cara, 2, por exemplo, bate em jogos no intervalo. Em jogos normais, que acreditam-se em gols, bate no intervalo. Então, você poder pegar uma odd dessa no início, pô, é muito bom. É muito bom. Então, para esse jogo, não tem outro mercado a não ser o over no FT. Não dá para arriscar em back, né? As duas equipes aí até tem um equilíbrio. O Estudiantes está com uma odd de um pouquinho de favorito, mesmo fora, mas, claro, tem uma sequência um pouco melhor. Porém, eu não arriscaria, tá? O histórico entre eles é bem dividido. Até o Colón vem melhor nos últimos confrontos, mas eu acho muito arriscado e é melhor ficar nesse 1,5 mesmo, beleza? Até é bom isso, porque as duas equipes vão querer buscar jogo, vão querer vencer, vão querer ir atrás.
e aí a gente tem gols automaticamente, espero eu, né? Próximo jogo esse que eu falei da Argentina, que nós iremos ver under, beleza? Acabamos de ver o jogo do Estudiantes, certo? Reparem como que é esse jogo aqui do Gimnasia, ou Gimnasia, posso estar pronunciando errado, tá? Peço perdão, mas Huracan. Beleza? Se eu estiver pronunciando errado, escreve aí nos comentários como que é a pronúncia falada, não lida, beleza? Falada, escreve bem falado mesmo, tá? Vamos lá. A gente pode ver aqui que já começa, ó, 0x0, 0x0, 1x0. Aí se eu abrir mais, 1x0, 1x0. Se eu for no visitante, 1x0, 1x0, 0x0, 0x0, 1x0, 1x0. Histórico entre eles, 1x0, 0x0, 0x0. E aí, mais antigamente melhora, mais recentemente tá uma péssima sequência aí, né? Se eu for pegar os jogos em casa, os últimos 2 jogos aí, com o Huracan visitante, 0x0. Se a gente for abrir mais aqui, 0x0, 1x0, 1x0, 1x0 e 0x0. Ou seja, os últimos 3 jogos na casa aí do Ginásio, ou Gimnásia, né? Nenhum deles teve 2 gols. E aí o visitante, tá aqui 1x0, 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 0x0, 1x0. É um jogo que eu imagino aí, cara, 0x0 ou 1x0 pro time da casa. É isso, tá? O visitante tá péssimo no campeonato, péssimo. O time da casa não tá dos melhores também, então não dá pra dizer muita coisa. Né? Por isso que eu digo, ou é 0x0 ou é 1x0 ao time da casa, que é o que tá menos pior na situação, né? Menos pior. Se a gente for pegar o campeonato aqui, pô, time visitante não tem uma média de marcar um gol, não chega a um gol, a média. Toma um gol, beleza, um gol de média de sofrer. Só que o time da casa também, ó, no campeonato no geral, né? Não chega a 1 de média marcados, mas chega a 1 de média sofridos. Agora vamos ver em casa e fora. Time da casa jogando em casa no campeonato. 9 jogos, 9 gols marcados, uma média de 1 gol. E 7 gols sofridos. Não chegou a 1, mas quase. E o visitante, fora de casa, uma média de marcar 8 em 9. Chega próximo de 1 ali, quase 1, né? E tomou 10 em 9. Então, 1 também. Cara, no máximo, 2 gols, na minha opinião. No máximo, assim, ó. Eu não acredito que vai dar muito mais que isso, né? Eu imagino aquele 0x0, 1x0 e pronto. Né? A gente pode ver aqui dos últimos 6 jogos do Huracan fora, ó. 1x0, 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 0x0, 2x0 e 1x0. Ou seja, dos últimos 7 jogos, ó. Dos últimos 7 jogos do Huracan fora de casa, não tiveram 3 gols. Não tiveram 3 gols. Beleza? E o time da casa, vamos ver. Os últimos 6 jogos não tiveram 3 gols. Tem aqui só 2 jogos nos últimos 10 que tiveram 3 gols, e o visitante tem apenas 2 jogos que tiveram 3 gols, certo? Então, assim, uma média de 20% tiveram 2 gols, né? Vamos pegar no geral aqui, ó. Só um jogo teve 3 gols, se não estiver vendo errado aqui, né? E aqui no geral também do Huracan, só 2 jogos tiveram 2 gols. Então, para esse jogo, é um jogo de under. É um jogo que eu vejo under. Não é um jogo que eu tô vendo ali um 0x0, 1x0 perdido. É um jogo que eu tô vendo 3 gols perdido. É um jogo que tem 3 gols perdido por ali, só. O resto é tudo under. E para esse jogo que eu não vejo gols, vocês sabem, eu não sou muito fã de under, mas não tem outro mercado a não ser um under 2,5 FT. Tá com mod legal, é um jogo muito bom para esse mercado. E como é um jogo a favor do tempo, se você vê que o jogo no ao vivo mudar o comportamento, você pode sair a qualquer momento no lucro, beleza? Isso se não tiver saído os gols ali, tá bom? Então, cara, acredito num 0x0 ou 1x0, não muito mais que isso. Então esse under 2,5 FT para mim foi um excelente mercado, um achado para essa partida aí, beleza? E o próximo jogo para finalizar, né, poucas oportunidades, automaticamente a gente tem menos jogos, poucas oportunidades aqui também para vocês. Mas sempre separando as melhores, ou né, analisando as poucas que tem da melhor forma possível. E mesmo que o jogo às vezes não apresente ter um bom mercado, pô, num jogo só acontecem vários eventos. Então a gente sempre consegue encontrar um mercado ali que a gente consegue ver um valor para a gente ter, né, um lucro ali, para a gente ter um valor e pegar durante a partida, enfim, mesmo com uma data FIFA. E nesse caso aqui finalizamos com um jogo de segunda divisão, né? Segunda divisão do Chile. É um jogo que, pessoal,
Como é uma data FIFA, eu aconselhei 3 coisas para quem for fazer algo na data FIFA. Ou melhor, eu aconselhei 3 coisas para a data FIFA. Não operar e estudar. Ou seja, não opere, fique apenas estudando. Segundo, se for operar, use uma stake reduzida, certo? Ah, vou continuar, beleza, usa uma stake, cara, usa 1/3 do que tu tá acostumado a usar. Porque se tu falhar com alguma coisa, se tu se emocionar, se tu errar, perder a cabeça porque tá perdendo aí por conta de jogos aleatórios de data FIFA, tu não vai perder tanto, né? Aí tu tem que te controlar. E outro, que é, cara, tenha métodos para essa data FIFA. Tu quer continuar operando? Trabalhe com uma stake reduzida, mas tenha métodos. Tenha métodos específicos para uma data FIFA. E aí você não vai se preocupar necessariamente tanto assim com a data FIFA de ter que parar de operar, beleza? Então, para esse jogo aqui, é um jogo que é aquele assim para você usar uma stake reduzida a quase zero, assim, ó. Por quê? É um jogo muito arriscado, tá? Eu vou dar uma olhada com vocês aqui, ó. É um jogo em que o time da casa, no geral, não é uma maravilha, mas, pô, só tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos. E o time visitante, a gente pode ver que, principalmente nos últimos jogos, não tá bem. Histórico entre eles, 2 jogos, 2 vitórias para o time da casa. Se for pegar no time, os jogos aí do time da casa, a gente pode ver que tem, né, pô, uma sequência bem mista. Até tem bastante jogos para gols, né? Só 2 aqui, os últimos 2 teve um joguinho aí de 1-0. Só que o time visitante tá péssimo. Péssimo. Os jogos fora de casa, o visitante é horrível. Tem até uns joguinhos para gols também e tal. Então, assim, para esse jogo, no geral, me assusta over. A gente tem 3 jogos 0-0 aqui. O visitante até dá uma animada, né? Pô, na maioria aí, só tem 2 jogos aqui, no geral, que não teve 2 gols. Só que eu queria trazer um mercado diferente pra gente nesse jogo. É um mercado mais arriscado, mas vamos dar uma olhada só no campeonato aqui para vocês terem uma noção também. Visitante penúltimo colocado no campeonato, marca e sofre bastante gols. O time da casa aí tá no meio da tabela, né? Se a gente for pegar os jogos em casa aqui, o time da casa permanece no mesmo lugar. E o time visitante, fora de casa, é o penúltimo colocado ainda. Uma sequência horrível, 6 jogos, 1 empate, 1 derrota. Nesse jogo, eu poderia dizer, pá, vamos por 1,5, mas sinceramente esses jogos aqui me assustaram e eu vi muito mais valor em outro mercado, que nós temos um risco maior, que é, nesse caso, um back home. Vitória do time da casa, vitória do Arturo Fernandes Vial, né? Cara, é um mercado difícil, é um mercado que, pô, o time da casa não nos ajuda muito. Porém, a fase do time visitante, ela é tão ruim, cara, tão ruim, que eu acredito sim que o time da casa venha ganhar vantagem. Detalhe, histórico entre eles, existem 2 jogos, os 2 foram vitória do time da casa. Então a gente tem mais esse ponto aí para se colocar. E, pô, a odd de 2, mano, me chamou a atenção. Porque eu vejo muito valor. É claro que se você levar pro live fica melhor ainda, porque às vezes você confirma até o over lá, talvez buscar um over 1,5 e tal, mas para esse jogo, back home é a minha entrada, é o risco do dia. Tome cuidado, você tem a oportunidade de, pô, dobrar a sua stake, né? Porque se você colocar aqui uma stake com odd 2, você dobra ela, é 100% da sua stake, mas você tem um risco maior também em comparação com os outros jogos, tá? Mas eu vi muito valor, deixei aqui para vocês, e aí fica a sugestão também para essa partida, talvez um over 1,5 se você levar para o live e ter essa confirmação, beleza? Esses jogos foram os jogos de terça-feira, Irã e Afeganistão, over 2,5, 3 gols. Colón e Estudiantes, pela Argentina, over 1,5 FT, 2 gols na partida. O Gimnasia, né? E Huracan, under 2,5 FT, menos, tá? Under é menos de 3 gols na partida. E Arturo Fernandes Vial contra o Iberia, back home, vitória do time da casa, beleza? Esses foram os jogos, né, as oportunidades que nós conseguimos aí na terça-feira. Terça-feira, até então, pelo que eu vi aqui da semana, é o pior dia, em poucos jogos, tá? Os outros dias vão melhorando aí, e aí, quem sabe a gente tem melhores oportunidades, mais oportunidades também, beleza? Tamo junto, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Esse foi o De Olho no Green, do dia 13, terça-feira, e amanhã a gente tá de novo aqui.
Fechou? Tamo junto e até a próxima. Valeu!